Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmo capítulo 78, de verso 43 a 62. Meus irmãos, o nosso bom Deus Todo-Poderoso, ele teve que relembrar, recapitular para todos os israelitas tudo aquilo que ele já tinha feito, as maravilhas e a graça que o Senhor tinha derramado sobre eles. Mesmo assim, o coração deles continuaram o coração duro, eles reclamando, eles revoltados para com os feitos do nosso bom Deus. E aqui no verso 43, o Senhor diz assim: esqueceram-se dos milagres que ele fez no Egito, das grandes maravilhas realizadas na região de Zoan, quando transformou em sangue as águas dos rios do Egito, não havendo água para os egípcios beberem. E enviou enxames de moscas e os devoraram, e as rãs que invadiram todo o país e causaram grandes destruições. Quando entregou as colheitas às lagartas e os frutos do seu trabalho aos gafanhotos, o destruiu as plantações de uva pela chuva de pedras e as suas figueiras com geadas. Durante as tempestades, as pedras e os rios mataram muitos animais dos rebanhos egípcios. Deus lançou contra os egípcios todo o furor de sua ira, com o seu castigo, violência e grandes desgraças, com muitos anjos destruidores. Não parou com a sua ira, não evitou a morte dos egípcios e mandou pragas e pestes contra aquela terra. Glórias a Deus. Foi obrigado, meus irmãos, o Senhor relembrar toda essa trajetória para que eles se aquebrantassem, para que eles deixassem de reclamar e para que ele deixasse o Senhor os abençoarem, o Senhor derramar a graça e a sua misericórdia, e também que a glória do Senhor fosse resplandecida entre eles. Mas mesmo assim, eles não se aquebrantaram. O Senhor ainda disse assim: finalmente matou o filho mais velho de toda a família do Egito, que era a força e a alegria dos lares egípcios. Levou seu povo para fora do Egito, como um pastor guiando suas ovelhas, conduzindo Israel através do deserto. Glórias a Deus. Guiou o povo em paz, em segurança, e assim Israel não teve medo. Seus inimigos, porém, foram afogados no mar. Deus levou o povo até a fronteira da sua terra santa, para as montanhas que ele criou com o seu poder. Glórias a Deus. De lá expulsou outras nações, bem diante dos olhos deles. Distribuiu a cada tribo as terras por herança e deixou que os israelitas habitassem em suas tendas. Mas, apesar de todas essas bênçãos, continuaram a ser rebeldes e desobedientes a Deus.
abusaram da paciência do Altíssimo, deixando de cumprir a sua vontade. Cometeram os mesmos pecados da geração anterior, desviaram-se do caminho certo, como um arco defeituoso cujas flechas nunca acertaram o alvo. Eles o aprovaram, construindo, eles os provocaram, construindo altares pagãs e adorando imagens de falsos deuses no altar dos morros. Sabendo Deus, enfureceu-se com o povo de Israel, cansado de tanta desobediência, rejeitou seu povo completamente. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, o lugar que era a sua casa entre os homens, e deixou que a arca da aliança, o símbolo da glória e poder de Deus, fosse conquistada pelos inimigos de Israel. Deixou os israelitas morrerem à espada, porque enfraqueceu-se com o seu povo escolhido. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, aqui o Senhor fala, teve que relembrar tudo isso a eles, para que eles tivessem um coração aquebrantado, para que eles vissem o poder do Senhor que estava com ele, a promessa do Senhor. Porque, meus irmãos, o Senhor tinha uma promessa para com eles, e esta promessa teria que ser cumprida. Mas eles foram ingratos como os antepassados deles, os pais, os avós deles, os antepassados tinham sido ingratos com o Senhor. Então eles estavam também vivendo aquela mesma rebeldia, aquela mesma ingratidão, aquela mesma situação dos seus antepassados estavam repetindo na vida deles. Porque também, meus irmãos, tudo aquilo que nos repete, que vai repetindo entre gerações, é uma maldição, e essa maldição tem que ser quebrada com muitas orações, com muito jejum, com muita vida no altar, com a vida plena no altar, ter muita fé no Senhor e uma constância de gratidão, de redenção ao Senhor, para que esse ciclo vicioso, esse ciclo de maldição seja quebrado. Então, a família de Asaf, a preocupação dele toda para com o futuro, com as futuras gerações, com os futuros filhos e netos e bisnetos, tataranetos e assim sucessivamente, é que essa maldição fosse quebrada e ter uma geração focada, uma geração alicerçada, uma geração rendida, uma geração com a sua vida no altar para com Deus. E essa preocupação é dos dias atuais, que então ele nos esclarece para que a gente faça isso com as nossas gerações, para que não venha ficar ingratos, com o coração endurecidos, e também não conhecer um Pai amoroso, zeloso, cuidadoso, bondoso, que é o nosso Deus. Nosso Deus tem maravilhas para mim, para vocês e para os nossos, e para as nossas futuras, e para toda a sua humanidade, para toda a sua nação. Ele quer só um coração rendido, pessoas alinhadas, pessoas ali agraciadas com o Senhor, alegre com o Senhor, agradecida ao Senhor, sendo gratos ao Senhor pelos feitos e maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, esta é a preocupação de uma nova geração para com os nossos. Glórias a Deus por isso, porque até então os nossos, a gente já havia essa preocupação, e agora o nosso bom Deus Todo-Poderoso tem uma preocupação. Ele chama a nossa atenção para que a gente venha ser esse povo que venha se preocupar e fazer a diferença com os seus, com a sua
atual geração e com as gerações futuras. Glórias a Deus. O meu coração, meus irmãos, fica muito agraciado, fica muito feliz de ver a preocupação do Senhor e também levantando os seus para que a sua palavra seja propagada, para que o evangelho seja espalhado todas as nações, todas as gerações. E glórias a Deus por isso. Vou orar ao Senhor para que Ele venha nos dar discernimento, sabedoria, entendimento, para que a palavra dele continue se cumprindo entre os seus, se cumprindo entre a geração atual e as próximas gerações. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és bondoso, Tu és amoroso e cuidadoso, Senhor. Obrigada, Jesus, pela sua preocupação, Deus. Obrigada, Senhor, por estar abrindo os nossos olhos para que a gente continue, Senhor, fazendo o ID, levando a sua palavra, propagando o evangelho, Deus, a muitos. Oh, Pai, muito obrigada, Pai, pela sua palavra, muito obrigada pela oportunidade que as redes sociais nos dão, Pai. Oh, Senhor, hoje é uma preocupação futura também, muitas ofertas que as redes sociais nos dão para que a gente venha desfocar do seu propósito, mas também, Pai, tem o seu lado bom, que é um meio de propagar a Tua palavra, de fazer um bom trabalho, de abençoar e ajudar outras vidas, outras pessoas, não só com o Evangelho, mas também com diversas outras formas e ferramentas, Pai, de trabalhar, da mensagem ser propagada, Pai. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de estar trazendo a palavra, de que a sua palavra seja ministrada conforme o Senhor nos direciona. Obrigada, Pai, pela vida dos meus irmãos. Obrigada, Senhor, pela vida de toda a sua humanidade, Jesus. Continua, Senhor, derramando a graça, os abençoando com teu poder, com a tua graça, com a sua misericórdia, Senhor. Ó Senhor, que tudo aquilo que os corações dos seus filhos estejam te pedindo, esteja alinhado com a sua vontade, e assim o Senhor derrame a sua graça, o seu milagre, a sua misericórdia, e assim conceda a ele essa graça, Deus, deles alcançar tudo aquilo que eles almejam no coração, Deus. Obrigada, Pai, pela vida deles. Obrigada por cada um, Pai, que aqui passa, que aqui está visualizando, que estão se inscrevendo, que estão, Pai, fazendo comentários, que aqui também, Pai, está passando para outras pessoas, para os seus familiares, estão compartilhando. Obrigada, Pai, por esses seus filhos amados e queridos, Senhor. Obrigada, Pai, que a palavra seja uma flecha no coração de cada um deles, ó Deus, e que eles venham, Pai, reter a palavra nos corações, e também, Pai, venha meditar e também venha viver, Pai, porque o que mais importa para o Senhor é que a gente viva em retidão, viva, Pai, em gratidão com o Senhor, com o coração alegre e uma vida no altar. E também seja praticante, Pai, praticante da palavra. Amém. Glórias a Deus. Que todos vocês, meus irmãos, sejam abençoados, agraciados com a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente e poderosamente a vida de todos vocês. Amém.